No livro dos Juízes, no capítulo de número 6, no verso de número 1, o texto diz que Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus então, como correção, entregou o seu povo na mão dos midianitas por 7 anos. Durante 7 anos, os midianitas prevaleceram sobre Israel. Observe que Israel pecou e, como consequência do seu pecado, Deus os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E qual era o contexto aqui? O contexto é que uma crise foi instaurada, porque Israel plantava e quando chegava o tempo da colheita, o tempo de colher a novidade da terra, o texto diz que os midianitas subiam juntamente com os amalequitas e também com os filhos do Oriente e destruíam toda a novidade da terra. O texto ainda diz que Israel empobreceu muito. Olha que coisa interessante. Nós entendemos aqui que o pecado precedeu a crise ou tempos de crise, 7 anos, Juízes capítulo 6. Ainda no livro dos Juízes, no capítulo de número 13, verso de número 1, diz que o povo de Israel tornou a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus entregou novamente o seu povo, agora na mão dos filisteus, e estabeleceu um período de 40 anos. Crise instaurada novamente em Israel. Durante 40 anos, os filisteus dominavam sobre Israel. Então, o pecado, a desobediência a Deus, precede tempos de crise, precede a crise. O texto que nós acabamos de ler aqui, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no capítulo 16, 17 e 18 está registrada a história de um rei chamado Acabe. Acabe assume o reinado de Israel no lugar do seu pai e ele fez aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. O texto diz que ele reina durante 22 anos e ele andou nos pecados de Jeroboão. O que é isso? Ele desviou a adoração do povo de Israel a Deus para adorar Baal. Se não bastasse, ele casou-se com Jezabel, mulher idólatra, ele se curvou, diz o texto, diante de Baal, e além disso ele fez um altar a Baal. Deus levantou o profeta Elias para liberar uma palavra sobre Acabe e o seu reinado, dizendo que por um período não iria chover sobre a terra. 3 anos e meio sem chuva sobre a terra. O pecado de Acabe e o pecado do povo, porque o povo estava olhando para a liderança, então todo Israel se desviou para adorar a Baal. E uma crise foi instaurada, não chovia 3 anos e 6 meses sem chuva sobre a terra. Se não chove, a terra não produz. Então nós temos aqui uma crise como consequência do pecado. E o texto que nós lemos diz que Elias estava diante dos profetas de Baal e ele chamou o povo de Israel para próximo de si na hora em que ele iria oferecer o sacrifício. E ele observou que o altar do Senhor estava quebrado. E então ele reparou o altar do Senhor antes de apresentar o seu sacrifício. Este altar que nós lemos aqui no capítulo 18, no verso de número 30, é o altar onde o povo de Israel, antes do seu desvio, adorando a Baal, eles ofereciam os seus holocaustos a Deus neste altar. Este altar estava quebrado, este altar estava abandonado, empoeirado, porque o povo não oferecia mais holocaustos a Deus, porque o povo havia se desviado e estavam adorando a Baal. Elias chama o povo, repara o altar, ele pega 12 pedras no texto que nós lemos aqui, e repara o altar com essas 12 pedras que simbolizava as 12 tribos de Israel. Ele repara o altar, então depois ele coloca a lenha, coloca o animal que estava partido em cima da lenha e faz uma oração e Deus lhe responde com fogo. Agora o que eu acho interessante é que este altar aqui, eu estava meditando, ele simboliza a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Esse altar aqui que estava quebrado representa a nossa vida espiritual, representa a sua vida espiritual. Talvez você esteja
em um momento de crise na sua vida espiritual, porque o altar do Senhor na sua vida está quebrado. Que altar é esse? Esse altar era o altar onde outrora você praticava a vigilância, a oração, o jejum, a leitura e meditação da palavra. Ou seja, esse altar aqui é o altar da comunhão, da sua comunhão com Deus que está quebrado. Eu não sei qual horário, qual dia, qual data você está na frente deste vídeo, mas o Senhor te prendeu ou te trouxe para assistir este vídeo porque o Senhor tem uma nova oportunidade para lhe dar. Talvez você esteja neste estágio, o altar quebrado, e Deus está te convidando para você restaurar, renovar e restaurar o seu altar, porque o Senhor quer renovar a aliança com você. Talvez você esteja dizendo, não tem mais jeito para mim. Tiago capítulo 1, verso 15 diz que o pecado sendo consumado gera a morte, e talvez você esteja nesse estágio. Mas o Senhor te convida hoje para renovar este pacto, para renovar esta aliança. No livro de Jó, no capítulo de número 14, verso 7, diz que há esperança para a árvore cortada. Tem esperança para você sim, em meio a este processo de crise que você está vivendo. Sem forças para orar, sem forças para jejuar, sem forças para clamar, sem forças para buscar a Deus em oração ou buscar a Deus pela sua palavra, o Senhor coloca diante de você hoje uma oportunidade única. Não é coincidência você estar na frente deste vídeo. É uma oportunidade de Deus para a sua vida. Deus viu quando você orou, Deus viu quando você clamou, Deus viu que mesmo sem forças para orar, você falou no seu coração, Deus me ajuda, eu preciso me erguer, eu preciso me levantar. Eis aí a oportunidade. Avivamento em tempos de crise só é possível quando você repara o seu altar. Quando você se converte, talvez essa palavra soe um pouco pesado, mas conversão é você voltar para o lugar de onde você saiu. E aqui, nesse contexto que eu acabei de citar para você, você precisa voltar das práticas ilícitas para voltar a praticar a verdadeira adoração a Deus. O Senhor te convida nesta noite. É uma oportunidade única. Não deixe para amanhã. O Senhor tem um plano, uma obra na sua vida. E é chegado o momento de Ele te levantar com grande poder. Talvez você caiu com um propósito. Talvez você se desviou com um propósito. Você se lembra do que Deus falou na boca do profeta Ageu? O templo que Salomão havia levantado estava caído, destruído, queimado a fogo. O povo estava desanimado e também os líderes. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué foram exortados por uma palavra que Deus colocou na boca do profeta Ageu. E o Senhor disse na boca do profeta Ageu: se esforcem, vocês e todos os moradores da terra. E no capítulo 2 do livro do profeta Ageu, no versículo 9, ele disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus tem uma nova fase para você, Deus tem um novo tempo para você. Você precisa apenas reparar o seu altar. O processo da restauração não é fácil, é difícil, mas se tu creres e reparares o seu altar, Deus responderá com fogo, confirmando o renovo da aliança contigo. Você se lembra de Pedro? Eu encerro a minha palavra aqui agora. Pedro negou Jesus 3 vezes, e nem por isso Jesus havia desistido da obra que ele tinha a realizar na vida de Pedro e através de Pedro na igreja primitiva. Quando o Senhor enviou um anjo para remover a pedra do sepulcro onde Jesus estava sepultado, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, verso 7, o anjo disse às duas Marias: ide a Pedro e aos discípulos, e avisem a ele que o Senhor vai adiante deles na Galileia. Ou seja, Deus estava dizendo: eu não desisti de Pedro, eu não desisti, eu conhecia e sabia que ele iria tropeçar, mas eu não desisti da obra que eu tinha na vida dele. Quando Jesus aparece, na terceira aparição de Jesus após a sua ressurreição, os 11 estão dentro de uma casa, chorando, tristes por causa da morte de Jesus. Jesus aparece a eles e diz: paz seja convosco. E ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos haviam abandonado Jesus, não era só Pedro, mas Jesus disse para eles em outras palavras: eu conto com vocês.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perfeição é só no céu. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós pecaremos contra Deus, palavras, obras, pensamentos e também o pecado de omissão. Nós somos imperfeitos. Repito, perfeição só no céu. Existe um avivamento que Deus quer trazer para a sua vida em meio a este processo de crise espiritual que você está vivendo. Não está nada acabado. O Senhor te convida para restaurar o altar que está quebrado. E Ele vai responder com fogo e o nome do Senhor será glorificado. Senhor Deus, abençoe a vida deste jovem, desta jovem que acabou de ouvir esta palavra, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, o Senhor tem o poder de fazê-lo sentir da mesma presença que eu sinto aqui agora. Restaura ele, restaura ela em nome de Jesus. Este jovem, este ancião, este servo que perdeu as forças, que tropeçou, a história dele pode ser redigida hoje. Ó Deus, visita o coração dele, visita a alma dele, cura a alma dele, sara esta terra chamada coração e levanta ele para viver uma nova história contigo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Avivamento em tempos de crise. Deus abençoe a sua vida.